Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para um vídeo de indicação ou comentários de uma obra que parece super leve, de romance e mas ao mesmo tempo fala e muito de um tema extremamente complicado que é depressão. E não só isso, depressão, suicídio, arrependimentos e questões a mais. E eu tô falando de Orange, um anime muito rapidinho, de 13 episódios apenas, mas que vale a pena você conhecer. Eu vou te explicar por quê? Mesmo que você já tenha assistido, começou, não gostou, ou não sabe muito bem por que ele é importante, vem comigo, me escuta, deixa eu tentar te convencer e falar também, é claro, alguns pontos que o anime não é tão bom assim, que a história se perdeu um pouco. A gente vai abordar tudo que você pode esperar de Orange agora. E lembrando que com Black Friday já a gente vai ter descontos na minha lojinha com estampas como essa que eu estou usando e logo depois a gente vai ter um super lançamento, então fica de olho em loja.com.br/Gabi-Xavier. Se inscreve se não for inscrito para acompanhar todos os próximos vídeos, incluindo o quadro novo com receitas de anime. Então olha a playlist e vamos lá. Orange é um anime de 13 episódios então que foi lançado em 2016 e é baseado em um mangá de 2012 escrito por Ichigo Takano. O trabalho da Telecom Animation Film, para começar, é muito bom, porque você tem um excelente resumo, eu diria, da história do mangá, que já é curta, em um anime que tem um ritmo muito fluido para você compreender a história da Naho. Não é só dela a história, mas a gente abre isso tudo com a Naho, uma jovem de 16 anos que, de repente, no início de novas aulas, ela recebeu uma carta estranha do nada que é dela mesma. Mas não dela mesma, na verdade é de uma Naho do futuro ou alguém que diz ser ela 10 anos na frente. E essa Naho do futuro começa a descrever o dia dela, o que aconteceria naquele novo primeiro dia de aula, que chegaria um novo estudante e o que ela deveria ou não fazer. E a partir dessa carta, instruções serão dadas para que a Naho de 16 anos mude algumas, ou tenha a oportunidade de mudar algumas das suas atitudes, desde pequenas a maiores, para enfim evitar que algo acontecesse de terrível no futuro, para mudar o destino de alguém, para acabar com arrependimentos que poderiam durar a vida toda, ou no mínimo 10 anos dali para frente. Então, já dizendo isso, a gente tem uma história que mexe assim com questões temporais, mas eu vou dizer que até um dos problemas de Orange é quando a história tenta explicar demais isso. E não vai ser um spoiler, na verdade, talvez até te ajude a se situar nesse universo, se eu te explicar que minimamente Orange trata de um multiverso. E não, calma, você não vai ficar vendo milhões de linhas, a questão é você entender que neste universo a premissa é a seguinte: se existe uma linha do tempo passado, presente e futuro, em determinado ponto no futuro alguém fez algo para modificar o passado, essa pessoa não interferiria na sua própria linha. O passado dela já foi. Na verdade, ela abriria uma linha paralela ou, portanto, então um multiverso, outro universo em que ela poderia afetar o passado e criar, quem sabe, um novo futuro. E essa possibilidade de criar um novo futuro é o que vai permear, é o que vai conduzir a nova história através do recurso carta, que vai ser durante muito tempo com a Naho. Só que existem outros personagens secundários que, em Orange, isso é um grande mérito, eles têm muita importância. O primeiro e mais importante, ou mais focado durante grande parte da história, é o Kakeru, esse justamente novo aluno que chega no dia que a carta também chega, e ele esconde muitos mistérios, e a construção dele é excelente. Porque quando você fala de uma pessoa que talvez precise de salvação, que precise de ajuda, que está sofrendo, muitas vezes o conceito na realidade mesmo que se tem é que essa pessoa ela vai ser sempre sofredora, vai estar sempre com palavras ou atitudes ou posturas desesperadas, cabisbaixas, e não é bem assim. Na verdade, as suas dores, sofrimentos e problemas não ditos às vezes são os piores, os mais urgentes e os que mais necessitam de ajuda, apesar da pessoa não ter força para pedir socorro. E o anime Orange trata desses temas que eu falei no começo, como depressão, suicídio, arrependimentos e muitos problemas psicológicos mesmo, de forma muito sutil, porém evidente. Você sabe o que está acontecendo, isso é o foco, mas eles não martelam isso, ou eles não tornam a narrativa, a história muito triste, pesada, que você sofre muito vendo. Você vai ter momentos sim de emoção, de alegria, de sofrimento, às vezes vai chorar em alguns pontos,
pontos, porque há cenas que são feitas para serem emocionantes, mas acima de tudo você vai repensar atitudes e ter esperança nas pessoas. O que você faria, portanto, se você tivesse uma chance no seu futuro de enviar uma mensagem para o seu eu do passado? E se você tivesse a chance de salvar uma pessoa, mas modificasse todo o seu presente que você até gosta? Você criaria um futuro sem a pessoa que você ama só para que outro pudesse viver, continuar existindo e sendo feliz com quem você gostaria de estar? Existe uma questão de altruísmo, de amizade, de confiança, de abrir mão pelo outro, de fazer pelo outro, que é muito interessante. Agora, da história em si, o que a gente tem da Naho e os seus amigos é o seguinte: a gente tem a Naho, então, lendo essa carta de uma forma que a gente aceita, porque a história é simples, que ela sim vai lendo aos poucos e não vai chegar até o fim para entender logo e rápido o que está acontecendo. Ela vai sendo convencida e surpreendida pela carta aos pouquinhos, é um recurso que faz com que nós também só saibamos o acontecimento do dia seguinte junto com ela. Ela não é super curiosa, se fosse eu pegava a carta e lia inteirinha, não é o caso, a gente aceita. Tem alguns recursos em Orange que a gente só aceita, que desde que não estraguem a história, são recursos facilitadores para que as coisas aconteçam como devem acontecer. E ao lado dela, além do Kakeru, como eu disse, tem outros amigos, mais especificamente outros 3. E esses, então, 5 formam um grupo muito especial, completamente diferente, com diferentes problemas, inseguranças, felicidades, um relacionamento ali que vai evoluindo. E ele é tipicamente um relacionamento de adolescentes na escola, então você vai ter momentos clichês sim acontecendo. Tem momento do festival, tem momento na piscina, tem momentos de felicidades e brigas e brincadeirinhas entre um e outro. Sim, isso vai acontecer, é uma história show, já tem todos esses clichês que acontecem, mas como eu disse, o pano de fundo da história é importantíssimo. Diferente de muitas histórias, esses secundários, especialmente não só o Kakeru, mas o Sua, que é outro amigo importante nesse ciclo, eles serão fundamentais para a gente entender, sentir e compreender a mensagem de que Orange tentou passar. Apesar dos recursos facilitadores, daqueles caminhos pulados e coisas não muito explicadas em Orange, eu achei muito coerente a construção da protagonista, porque sem entrar tanto assim em spoiler, só realmente na sua construção psicológica, a Naho, ela é uma garota tímida, insegura, ela é muito pacífica, ela é muito passiva, ela espera as coisas acontecendo e pouco reage. Eu diria até que ela é um padrão muito comum entre muitos jovens da sociedade japonesa até hoje, mas isso faz com que ela, por exemplo, não fale o que gostaria de falar, não reaja, não ajude, não mostre um sentimento que poderia eventualmente modificar completamente a vida de alguém que precisava daquela palavra de ajuda e de afeto. E a Naho do futuro, portanto, 10 anos depois, ela tem uma vivência, ela tem uma visão mais clara sobre o que aconteceu e conseguiu superar mais inseguranças. Ela consegue olhar para o passado de adolescente com aquelas suas características, personalidades únicas dela, mais as inseguranças da idade que são comuns, e passar por cima. Ela consegue fazer um balanço e pensar, poxa, naquele dia ali eu conseguiria modificar uma atitude, uma vida, quem sabe, se eu tivesse dito isso, se eu tivesse parado aquela pessoa, se eu tivesse coragem para fazer o que eu queria fazer. E ao ela enviar uma carta, ela conseguiria mudar o passado? Olha, a premissa de Orange, sem te dar spoiler, sim, mostra que algumas coisas podem ser modificadas, mas o interessante é que a Naho de 16 anos ainda é a Naho de 16 anos. Portanto, mesmo sabendo, desconfiando ou acreditando que ela precise fazer algo para modificar algo muito importante ou para impedir que uma coisa terrível aconteça, às vezes ela não consegue. Porque dizer o que você sente, se abrir, se declarar ou impedir alguma coisa, ser explícita e ser extrovertida ou ser jogada, que seja, é algo que ela tem limites. Exige mais dela, às vezes, do que é possível para si. Você não se modifica por causa de uma carta. Talvez você tenha um impulso maior, você tenha mais coragem, você se force a algo, mas existem limitações da sua pessoa. Ela não é modificada por causa de um papel que até certo ponto ela nem sequer sabe se é totalmente verdade ou não. Então esse pingo de descrença na carta, essa mescla entre não sei se quero seguir isso aqui ou se serei eu mesma, ou quero seguir mas não consigo porque sou limitada, porque essa é minha personalidade, isso tá muito presente, isso te puxa pra trama, apesar de ser uma história que fala de uma carta que veio do futuro e mesmo quando o Orange tenta explicar, não explica tão bem assim. É muito intrigante e bom, gostoso de assistir ao ver que Orange é uma história de romance que, como eu disse, é permeada
emaranhada de clichês desse relacionamento de romance entre um casal que tá se aproximando, mas não consegue dizer muito bem o que diz, mas que ao mesmo tempo constrói também esses personagens para mostrar que o garoto, ele possui falhas. Aquele que a protagonista gosta, eventualmente ele vai cometer erros, ele vai se aproximar de alguém que ele nem gosta simplesmente porque a pessoa era bonitinha. Ele não vai contar exatamente o que ele pensa, ele vai ser grosseiro quando ele não desejaria ser, simplesmente porque ele é um adolescente, ele vai errar, ele não é perfeito. Então isso, novamente, traz você para o mundo real e faz com que você acredite não só naquele personagem, mas no que ele vai passar. Quando você descobre mais sobre aquele que precisa de ajuda, sobre aquele que precisa ser salvo e o que está acontecendo com ele, é dolorido, mas é real. E aí você entende as entrelinhas e como que as pessoas muitas vezes que estão com depressão, que cada caso é um caso, não pode se tratar tudo como um só, mas muitas dessas pessoas, elas têm altos e baixos. Elas vão parecer sóbrias, tranquilas, relaxadas às vezes, talvez nunca chorem na sua frente e por dentro elas estão sofrendo com um buraco, com algo terrível que talvez você só saiba quando elas chegarem no limite e vai ser uma surpresa. Eu já passei por isso, eu já lidei com uma situação dessa e depois você se pergunta o que você poderia ter feito. O que você poderia ter modificado? Qual atitude, palavra ou movimento seu poderia ter impedido que aquilo acontecesse? Talvez revisando as coisas 10 anos depois, e para mim já faz talvez mais que 10 anos, sim, já faz mais que 10 anos que isso aconteceu, eu conseguisse saber alguns momentos, algumas palavras, algumas chaves que impediriam aquilo. E talvez eu mudasse passado ou o futuro de alguém mesmo em outra linha. Eu aqui, e isso é interessante na concepção de multiverso em Orange, eu aqui na minha vida continuaria com meus arrependimentos, com meus sofrimentos, com minhas tristezas, com minhas dores, isso não passa. Mas isso é importante também como bagagem para a construção de quem eu sou e para impedir que eu cometa os mesmos erros no futuro. Mas e se eu tivesse a chance de modificar isso no passado? Eu conseguiria? Eu saberia identificar qual o momento que mudou algo ou qual o momento que poderia mudar alguma coisa? Qual o nível de interferência que você pode ter na escolha do outro ou no que o outro está passando? São tantas perguntas, são tantos movimentos e, de novo, existe um personagem maravilhoso, um personagem secundário, quem assistiu conhece, sabe, vai entender de quem eu tô falando, que faz, inclusive, talvez você não torcer pro casal teoricamente perfeito ou principal ficar junto, porque ele é o grau máximo de empatia, que sabe de quem gosta, sabe o que precisa fazer e como precisa fazer para conseguir terminar com quem ele quer, mas ele tem uma autoanálise tão boa no futuro e no presente, que ele vê as suas atitudes às vezes como egoístas, quando na verdade ele só seguiu o fluxo das coisas, só se aproximou quando surgiu a oportunidade, mas ele abre mão de tudo que ele poderia ter, feliz porque talvez em outra realidade ele já teve isso, já foi feliz, sabendo que abrindo mão, sendo altruísta, tendo empatia, pensando no outro antes dele mesmo, antes de qualquer coisa, ele faria com que outra pessoa tivesse uma nova oportunidade. E isso é difícil. Quantas pessoas fariam isso? Mas ele se questionar aqui e ali entre fazer ou não, entre ser uma pessoa boa ou não, ele não ser a total empatia, não se sentir perfeito, não se julgar perfeito, faz dele de novo uma pessoa muito mais real e fácil de você acreditar e, portanto, torcer e gostar. É lindo, e é um personagem secundário, não é o principal, não é dos principais. E assim também é construída a amizade desses que serão igualmente importantes para que as coisas mudem. Não só a Ana Ho seria necessária para mudar tudo, não só a sua eu do futuro poderia mudar o passado, uma união precisaria acontecer. A amizade nesse contexto é importante, a compreensão é importante não só do que está acontecendo, mas do que o outro está passando, do que o outro precisa e o quanto você pode oferecer. Um jeito de você falar sobre depressão, suicídio, às vezes sem nem sequer usar essas palavras, mas a situação ser muito mais real do que outras histórias, mangás, animes ou filmes, tá na sutileza. Tá no que você não vê, tá no que outra pessoa não falou. Orange é leve, vai ter um final bonito, agradável, com algumas questões ali que você precisa prestar atenção por ser um multiverso, mas acima de tudo, você não podendo modificar, eu não podendo modificar 10, 15 anos do meu passado, a gente pelo menos pode repensar daqui pra frente. A gente não pode mudar, eu não posso mudar a Gabi de 10 anos pra trás. Nem criar, até onde eu sei, criar um novo universo com a Gabi de 10 anos pra trás e um novo futuro. Mas eu posso mudar daqui pra frente. Eu posso pensar no meu presente e o que eu posso fazer pelo outro, porque tá do meu lado, e
Talvez, então, falar o que eu tenho vergonha de falar, agir como eu não tenho coragem de agir, falar o que às vezes fica só aqui e você não diz coisas boas, porque isso pode mudar a vida, a sua, de outras pessoas e fazer algo melhor. Não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro. Tem um filme, pra quem não sabe, que compila a história e vai além do que o anime foi, então explica um pouquinho mais ali como seria o futuro após o que eles fizeram e conseguiram fazer no anime, nas duas realidades, então você consegue separar e ver que existem duas formas de curtir aí o fim dessa história. Fica aí pra vocês a dica, se vocês gostam disso, se vocês gostam sim de romance, momentos clichês, mas com mensagens sutilmente colocadas de coisas extremamente importantes e doloridas na realidade, assista Orange, leia o mangá, conheça a história, se você já conhece por algum motivo, gosta ou não, comenta aqui embaixo, deixa outras sugestões de histórias pra gente comentar aqui no canal, me siga nas redes sociais pra você acompanhar mais conteúdo extra, se inscreve aqui pra acompanhar todos os quadros novos que estão saindo, fim de ano chegando, tem muita novidade ainda, mas ano que vem vai ter ainda mais, então espero todos vocês, até lá, tchau, tchau!